Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje, como deu para vocês perceberem, de visual novo. Se vocês não me seguem no meu Instagram, vocês não vão ter recebido esse spoiler, né? Porque lá eu já vou ter postado uma fotinha com o visual novo. Vou deixar o arroba passando aqui na tela para vocês me seguirem lá. Mas hoje, com esse visual novo, vou trazer uma resenha para vocês. A resenha de hoje é do livro Confissões de uma Família Quase Perfeita, do autor Alex BL, né? Foi uma parceria que eu fiz através do meu Instagram, então eu vou resenhar ele aqui para vocês, né? Foi um convite, vou resenhá-lo aqui, falar a minha opinião, um pouco sobre a história e indicar ele para vocês. Você já gostou do tema do vídeo, já deixei bastante like aí no começo, né? Compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está rumo aos 500 inscritos, então me ajudem a bater essa meta. Compartilhem pra geral aí, pra gente conseguir bater essa meta. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, como eu disse anteriormente pra vocês, o autor entrou em contato comigo pelo Instagram, né? Aí ele me enviou o livro, eu fiz a leitura e vou aqui deixar minha opinião e resenhar ele aqui pra vocês, né? Ele é um livro que aqui já na capa já diz, né? Que é um livro que saiu do Wattpad, ou seja, a sua publicação inicial foi no aplicativo do Wattpad. Vocês sabem que eu amo muito esse aplicativo, uso bastante, então não tinha como eu não aceitar essa parceria, né? Porque é uma plataforma que eu amo e que com certeza eu iria apoiar autores que iniciaram o seu caminho literário, vamos assim dizer, pelo Wattpad. Então, o autor, né, que é o Alex Barbosa Lino, ele me chamou lá, a gente fez tudo certinho e estou aqui para resenhar ele para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a capa antes de falar um pouco sobre o enredo da história, né? Ele tem essa capa mais colorida, mais agitada, que é típica de Wattpad mesmo, né? Mais ilustrativa e tal, que é bem fofinha, né? É bem animada e tal. Aí aqui atrás é pretinho mais simples, tem uma sinopse sobre a história aqui atrás, né? E aqui na frente eu já mostrei ele, quando ele chegou eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram, né? Então, falando novamente, quem não me segue lá acaba não tendo esses spoilers, mas vamos falar agora um pouco sobre o enredo da história. O enredo basicamente vai falar sobre essa família quase perfeita, né? E apresenta também algumas discussões e vivências sobre determinados temas e assuntos como aceitação, namoro, apoio dos pais, adolescência, vai falar sobre tudo isso, basicamente, né? São as vivências mesmo em família, então vai falar um pouquinho sobre cada coisa que a gente passa no nosso dia a dia, vivendo em família com mais de uma pessoa, né? Vivendo com mais pessoas ao seu redor. Os 4 membros dessa tal família são a Débora, que é a mãe, o Ricardo, que é o pai, a Cauane, que é a filha mais nova, e o Luiz Pedro Fernando Henrique, que é o filho mais velho, né? Já dá pra vocês perceberem também que ele tem uma peculiaridade, que é esse nome dele, que é bem grandão, bem extenso, né? E são nomes, assim, que acabam não se complementando muito, porque são nomes próprios e tal, todos juntos, então ele já tem essa característica, já é apresentada no início do livro pra gente. E como eu disse pra vocês, o mesmo ele não tem uma boa relação com a família e com o seu nome, né? Ele não o aceita e acha ele muito feio e muito grande, e ele tenta a todo momento convencer os pais, né, a chamar ele de Lupe, que é o seu apelido, né? Que na escola os seus amigos chamam assim, a sua irmã também chama ele assim, de Lupe, então ele tenta convencer os pais, só que vai acabar acontecendo algumas coisas que vocês vão ver ao longo do enredo do livro. Ele é o típico garoto rebelde, então, né, a sua construção é toda de uma forma engraçada e mais revoltada. E por um lado, ele tem a sua mãe, né, que não aceita nada disso, como eu disse anteriormente pra vocês. Ela não aceita chamar ele de Lupe, quer que chama pelo nome inteiro. E ela vive brigando com o garoto. Ela é a típica mãe que não aceita que os filhos estão crescendo, que eles já são adolescentes, que eles estão aprendendo a lidar com os seus problemas, né? Ela é aquela mãe que sempre acha que eles são as crianças ainda. Eles podem estar adultos, 20 anos na cara, mas para ela ainda é criança, né? Eles ainda são as criancinhas dela. E por um outro lado, ela também é muito grudenta, né?
Ela gosta de estar sempre em família, de estar com os filhos, com o marido, e tem uma personalidade bem forte, viu, gente? Bem forte mesmo, né? Ainda mais que ela vai receber uma visita inesperada, né, durante o enredo da história. E ela vai estar com os nervos à flor da pele, né? Porque essa visita, infelizmente, não é uma visita tão boa assim para ela, sabe? Ela não tem tanta familiaridade, tanta convivência boa com essa visita, então ela vai estar mais nervosa ainda do que de costume. E a gente tem o Ricardo, né, como eu falei pra vocês, que é o pai, que é uma pessoa mais boa, mais tranquila, ele tá sempre querendo ajudar os filhos, e dessa vez ele vai estar na missão de ajudar o Lupe a conseguir conquistar uma garota, né, a sua crush, de uma forma não constrangedora, né, não sendo ruim para ele nem para o filho para iniciar essa conversa, iniciar essas dicas e tal. E por fim, a gente vai ter a filha, né, mais nova, que é a Cauane, e ela é a filha mais fácil de lidar, ela tem o sonho de fazer teatro e seguir com essa carreira, né, de teatro, de música. Ela também tá passando por uma seleção para um musical na escola e tem alguns sentimentos, assim, que estão crescendo durante esse momento, né? Ela tá toda preocupada em participar desse musical, dar o seu melhor, só que aí acontecem algumas coisas e aí os sentimentos dela também vão estar à flor da pele. E é basicamente esse o enredo da nossa história, né? Do livro aqui do Alex. O livro em si, ele é dividido em 4 partes, né? Em 4 pontos de vista, em 4 visões dos personagens da família, né? E essa divisão, falando graficamente no livro, ela é feita pelos corações, né? Temos alguns corações, vou mostrar aqui para vocês, que aparecem em todo o livro e eles são meio que as características dele, né? A ilustração, a forma dele se adapta à visão, né? O ponto de vista que está no momento, que nem esse coraçãozinho aqui, ó, não sei se estão dando para vocês verem. É o coração que aparece quando o Lupe tá na visão do Lupe. Aí a gente tem o próximo coração, que é da visão da mãe, né? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. É um coração mais diferente, né? Da Dona Débora. Aparece até aqui, ó. Na hora que vai começar a visão da pessoa, aparece o coraçãozinho que vai demarcar, que é o ponto de vista dessa tal pessoa. Então, o da Débora é diferente do Lupe, né? Então, essa separação eu achei bem interessante, bem legal, falando graficamente, né, conforme você vai lendo o livro, bem fofinho, o que traz uma ilustração a mais a toda a escrita e tal, porque a gente só tem a escrita, não tem imagens, essas coisas, então a gente tem uma coisa mais ilustrativa pra dar uma parada, assim, uma acalmada na nossa leitura, mesmo ele sendo um livro curtinho que não dá trabalho nenhum de se ler, sabe? Agora, falando um pouquinho sobre os pontos de vista, né, como eu falei pra vocês anteriormente, o livro começa com o ponto de vista do Lupe, né, que é o Luiz Pedro Fernando Henrique, e, como eu disse anteriormente, ele tem uma relação muito complicada com a mãe, o que pra mim chegava a ser, às vezes, no começo, assim, meio desrespeituoso, sabe? Ele falava de uma forma meio grossa com os pais, e pra mim, no começo, eu não, sabe, achava meio ruim e tal. Mas vocês vão ver que ao longo da história isso vai diminuindo e ele vai caindo em si, mas no começo sim me deixou meio desconfortável. Mesmo ela perturbando ele a todo momento, né, pra mim ainda era um pouco estranho, porque é a mãe dele e tal, né, então pra mim era estranho, mas depois, como eu disse anteriormente, vai passando essa sensação. A semelhança que eu senti no livro e na vida real, né, aqui em casa, é que a mãe do Lupe, ela não gosta que chamem os filhos pelo apelido. E aqui em casa, minha mãe não gosta que chama os outros por apelido. Ela não gosta, ela fica brava quando chama, assim, sabe? Ela não gosta mesmo. Então, é uma semelhança que eu senti entre a história e a vida real, que eu fiquei, assim, achei engraçado, sabe? Por ela ter essa característica que a minha mãe também possui. Então, foi algo interessante que eu queria destacar aqui pra vocês. Outro ponto também que eu quero destacar é que o hábito da mãe repetir bastante o nome do filho, né? Em vários momentos ela repete o nome dele e chega a ser meio assim, né? Meio estranho, tem horas. E parece que ela faz isso para que o filho aceite, sabe? É uma estratégia para o filho aceitar o nome dele e se acostumar. Eu tirei isso da história, sabe? Não sei se foi realmente o que o autor quis, mas eu acho que ela faz isso para ele se acostumar
e também pra ficar perturbando ele mesmo, sabe? Pra às vezes mostrar como realmente é irritante e engraçado, sabe? Tinha horas que eu ficava, meu Deus do céu, não vou ficar lendo toda hora o nome desse menino, não, porque, meu Deus do céu, e chegava a ser engraçado, sabe? Tinha algumas horas que irritava, mas tinha algumas que era bem engraçado ficar repetindo todo momento o nome e o menino lá bravo e a mãe repetindo e tal. Então é um ponto também que eu queria destacar aqui pra vocês em relação à visão do Lupe, né? Falando ainda da visão dele, os capítulos que eu mais gostei eram mais voltados pro pensamento, onde tinha menos diálogos e tinha mais pensamento do Lupe mesmo. Foi mais ou menos no momento em que... Esse vai ser um spoiler, né, gente? Vai ser um spoiler aqui pra vocês. Mas vai ser mais ou menos no momento em que eles vão fazer uma viagem com a escola, então ele passa a pensar mais e falar menos, sabe? Então, esses foram alguns capítulos que eu gostei mais na parte do Lupe. E o último ponto também que eu achei interessante na visão dele é que o autor coloca um acidente que vai acontecer durante essa viagem como um ponto de reflexão e mudança para o filho, né? Porque após esse acidente ele vê que como ele estava agindo com os pais e com todos ao seu redor em relação ao nome, em relação a essas coisas, era uma forma errada. Então eu também gostei dessa ligação que o autor fez de colocar esse acidente como se fosse uma chavinha que rodou na cabeça dele e ele caiu em si e viu que ele precisava mudar, sabe? Esse foi um ponto também da visão do Lupe que eu gostei bastante que o autor colocou. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte da mãe, né? A parte da Débora. Eu vou ter que confessar aqui pra vocês que a parte da Débora foi a que eu menos gostei. É porque eu não me identifiquei muito com a mãe, sabe? Mesmo achando engraçado algumas situações, eu não me identifiquei com a mãe. Então a parte dela foi a parte que eu menos gostei. Dá pra tu te entreter lendo a parte dela, mas assim, eu não gostei muito. E é engraçado toda a situação dela com a sua cunhada, né? Que é a irmã do seu marido, que vai lá fazer a tal visita. E é engraçado toda a situação delas e tal, mas assim, não gostei muito. Eu achei também a mudança da Vera muito rápido, sabe? Ela passou de todo o conflito, depois de acontecer uma coisa, ela já se resolveu, já mudou. Então eu acho que a mudança dela foi muito rápida. Tudo bem que o livro é curtinho e tem que deixar as ações mais concisas e tal, mas eu acho que esse plot twist foi muito rápido. Se ele tivesse se estendido um pouquinho mais, eu acho que ficaria um pouco mais legal. Não que tenha ficado ruim, mas eu não gostei tanto. E eu também não gosto muito do fato da mãe ser muito sincera e falar sem pensar, sabe? Ela acaba soltando algumas coisas sem pensar, que eu também não gosto muito. Acho que ela é muito impulsiva e tal, e dá uma agonia, sabe? Você vai lendo e fica pensando, meu Deus, mas é porque você tá falando isso. Entretanto, eu gosto bastante das reflexões dela, né? Ela faz algumas reflexões bem boas, mas essa coisa dela de falar impulsivamente, de ter algumas ações assim que me davam agonia mesmo, eu não gostei muito. Ela é uma boa pessoa, só que a sua língua solta e a fala na cara sem um filtro nenhum acaba nos deixando mesmo meio incomodado, sabe? Não sei pra você, mas pra mim, infelizmente, acaba me incomodando. E a Débora, assim, foi uma personagem que eu não me identifiquei muito. Agora, passando para a parte do Ricardo, né, do pai Ricardo, foi a visão que eu mais gostei, sabe, comparada ao resto, foi a que eu mais gostei, eu me simpatizei muito com o Ricardo, né, eu achei ele muito engraçado. Tem algumas ações, assim, que saem um pouco fora do contexto, mas eu gostei muito dele, né. Como eu disse anteriormente, ele vai estar ajudando o Lupe, né, com essa garota que ele tá gostando. Eu gosto bastante também de algumas partes que aparece que o Ricardo tá paquerando a Débora e tal, e ela fica meio brava com ele. Essas são algumas partes, assim, fofas e engraçadas que eu também gostei bastante. As observações que o pai faz perante o romance do filho, como eu falei pra vocês, com a Martinha, são ações, assim, meio fora da realidade, mas que são bem engraçadas, sabe, né? Um exemplo é que ele tá espionando o filho na escola. É uma ação que não tem como você fazer, né? Os professores, a diretora, os inspetores não vão deixar você entrar de supetão, assim, escondido na escola pra ficar espionando seu filho. Mas é algo que foi engraçado, sabe? É algo fora da realidade, mas que foi engraçado para aquela situação. E é estranho e engraçado também ver como o pai quer ajudar o filho, né? Como ele tem essa vontade de querer ajudar, de estar envolvido em todas as situações relacionadas ao filho. Porque normalmente os pais eles não vão querer
que o filho namore cedo, que o filho arrume uma namorada ou um namorado e tal. Então, assim, é algo diferente e que eu achei engraçado e legal para os dias atuais. É uma forma de mostrar que não são todos os pais que são fechados para isso. Então, é um ponto também que eu acho muito interessante e muito legal desse livro. Por fim, sobre os pontos de vista, agora a gente tem a parte da Kawane, que para mim foi a parte que foi mais previsível, vamos se dizer assim, porque a gente já sabia basicamente o que ela iria passar e o que iria acontecer por as visões se autoligarem, sabe? A parte do Lupe se ligava com a parte da Débora, que se ligava com a parte do Ricardo, então basicamente a gente já tinha tudo construído para a parte da Kawane, né? Então a gente vai se aprofundar nessa questão dela do teatro, né? Onde ela vai descobrir que ela também gosta de cantar, que ela é uma boa cantora. A gente também vai se aprofundar um pouco mais na sua amizade com a Martinha, né? Que é a crush do irmão dela, né? Do Lupe. Elas são melhores amigas, né? Então a gente vai ver esses novos sentimentos que vão surgir, né? Por uma pessoa, vai estar passando por um sentimento além do sentimento do musical, que é estar apaixonada também por uma pessoa, só que ela acaba não aceitando de primeira esse sentimento, então a gente vai ter essa batalha, esse conflito, né, de sensações e tal, e a história vai se passar mais ou menos em volta disso, né. Teve também algumas ações que eu achei que foram mais rápidas, que se elas fossem mais destrinchadas ao longo da história seria interessante, mas assim, por ser um livro curto, são ações que foram ótimas, sabe, o período de tempo. É porque eu gosto de uma coisa mais longa, mais trabalhada, assim, sabe, com mais arestas e tal, e aqui foi algo mais direto, por o livro ser mais curtinho mesmo. Então, assim, acho que nos pontos de vista, os que eu mais gostei foram o do pai, né, do Ricardo, depois da Kawane, depois do Lupe e por último da Débora, que foi o que eu menos me identifiquei. Então, falando um pouquinho sobre a leitura, como eu disse para vocês, é um livro curto, então foi uma leitura bem rápida. Eu li bem rapidinho, sabe? Só demorei um pouco para trazer a resenha para vocês, porque eu estava cheia de compromissos e tal, como eu falei anteriormente em alguns vídeos. Mas a leitura foi bem rápida, bem fluida, sabe? Com uma linguagem bem de Wattpad mesmo, uma linguagem bem simples e acessível, uma linguagem de jovem mesmo, que você entende super fácil, bem leve e às vezes é considerado até leve demais, sabe? O que acabou me fazendo não gostar muito do livro em alguns pontos, né? Vocês sabem que eu gosto de ler aqueles livros grandões, com uma linguagem mais trabalhada mesmo, sabe? Então, pelo fato, né, de ser uma linguagem leve, bem leve, eu acabei não gostando. Em alguns momentos eu amava as ações do livro e em outras eu acabava não gostando. Mas é um livro que dá pra você ler em um dia e distrair a mente, sabe? Uma história a mais pra complementar e te distrair mesmo. Você tá num dia entediado, sem nada pra fazer, pega o livro, lê, que é assim muito bom. E é um livro também bom pra quem quer começar, né? Os jovens que querem ingressar na vida de leitor mesmo. É um livro muito fácil, pequeno, rápido de ler. Então, assim, para você começar a pegar o gosto para leitura, também é um livro que eu recomendo para vocês, sabe? Para crianças, jovens e tal. Eu também quero destacar aqui para vocês que no começo, como eu disse anteriormente, que eu não me identifiquei muito com as ações do Lupe, eu não estava gostando do livro no começo. Mas depois que teve esse tal acidente que eu falei para vocês, a história foi ficando mais interessante pra mim. Então, assim, eu passei a gostar, né? Depois desse tal acidente, eu passei a gostar do livro e da história. E esse é um ponto também que eu queria destacar pra vocês. Que às vezes, você começa a ler e não tá gostando. Mas é bom você continuar a história, porque às vezes é só o começo. Às vezes acontece algum evento que dá um boom na história e a história passa a ser legal. Eu também já passei isso com um livro do Stephen King, pra dar exemplo aqui pra vocês. Era o Iluminado. Eu peguei ele pra ler, eu li ele 2 vezes. Eu peguei uma vez pra ler, li 2 capítulos, não gostei e desisti. Aí eu falei, gente, eu não vou querer desistir, né? Todo mundo fala bem do Stephen King, eu não vou gostar de uma obra dele, vou tentar de novo. Aí em outra semana eu fui, peguei o livro de novo, me forcei a ler e acabei amando a história, sabe? Então, assim, é um exemplo, esse Stephen King foi um exemplo de você
insistir para fazer a leitura, que pode ser só o começo do livro, que depois a obra fica muito boa. Então foi o que aconteceu aqui. A história é muito legal, sabe? O que ela quer passar é uma temática muito boa, muito legal, que eu recomendo muito para vocês. Recomendo para quem quer fazer uma leitura leve, sem muitas firulas, sem muita enrolação, e com uma cara de Wattpad mesmo. Quem gosta de ler aquelas historinhas no Wattpad, tipo, o filho do chefe, essas coisas assim, eu recomendo para quem gosta dessas histórias mais levinhas mesmo. Outro ponto também que eu quero destacar para vocês é que eu achei muito legal o fato do título do capítulo se explicar e se repetir no final do capítulo, né? O autor faz isso e é uma coisa que eu achei muito legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O título do capítulo é Coração. Quando ele vai finalizar esse capítulo, ele coloca a palavra coração, como se estivesse remetendo, sabe? Fazendo uma ligação com o título da história. Então é algo que eu gostei muito que o autor faz, né, em todos os capítulos, e aqui eu também queria destacar aqui para vocês que eu achei muito legal, não tinha visto antes e achei muito legal. E para finalizar a resenha, eu quero ler uma frase aqui para vocês, que é uma frase que resume basicamente tudo sobre essa família, né? Diz tudo sobre a família quase perfeita que vai ser apresentada aqui nesse livro. Então, vou ler aqui para vocês. Fica na página 102. Ó, essa partezinha aqui, ó. É o final do ponto de vista da Débora. Ela diz assim: sou muito sortuda por ter uma família que não é perfeita, mas que vive intensamente cada dia com muita intensidade, mesmo em meio aos problemas e desafios diários. Felizmente, o amor está presente em nossas vidas, e o que eu preciso fazer é tentar mudar e me acostumar com as mudanças. É uma parte assim, é o final, né, do diálogo da Débora, que eu acho que diz tudo sobre a família deles, né? Diz tudo sobre os personagens dessa história, então eu quis também destacar aqui pra vocês, que é uma forma de falar um pouquinho mais sobre a família e recomendar a leitura pra vocês. Bom, gente, então foi essa a nossa resenha, foi esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, do que foi a história, do que se passa nessa história, e tenham gostado e queiram também ler o livro, né, como eu disse pra vocês, é preciso insistir e ler o livro até o final para você tirar as suas conclusões. Então é isso, gente, como eu disse anteriormente, me sigam lá no meu Instagram, vou deixar o arroba passando aqui na tela, se não me engano é deste lado ou deste lado. Vou deixar aí para vocês saberem um pouquinho mais, né, para eu dar os spoilers quando eu mudar o visual, quando eu receber algum livro. Eu dou spoiler lá no Instagram, então me sigam lá. Vou deixar também aqui nos cards, acho que é desse lado aqui, ó. Nos cards, a minha playlist com mais resenhas, né, para vocês verem mais resenhas de livros que eu tenho aí no canal. Se você gostou do vídeo, deixe bastante like aí embaixo, compartilhem com os amigos, né, compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está rumo aos 500 inscritos. Como eu sempre faço, se a gente bater 500 inscritos, eu trago o vídeo de Bookshelf Tour, né, para vocês verem a minha estante atualizada, que tem alguns livros novos. Eu tô querendo também, dando uma pesquisada para ver alguns livros que eu quero comprar. Então, se vocês baterem a meta, eu trago o Bookshelf Tour esse ano, né, de 2021. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!